Olá, como ICF pode crescer no Brasil? Eu já trabalhei com algumas obras de ICF na parte de projeto e realmente o sistema, apesar da eficiência, ele tem vários problemas da maneira que ele é feito e, digamos, divulgado no Brasil. Além disso, recentemente fiz uma consultoria com um cliente que queria fazer uma obra de ICF e que demonstrou os mesmos problemas que eu já vi várias vezes, justamente que é feito de qualquer jeito e depois tenta se adequar e forçar um arquitetônico a funcionar naquele sistema porque o cliente achou legal sem uma base técnica e lógica. Então vamos lá, o problema do ICF no Brasil. ICF foi comercializado no Brasil como um sistema extremamente fácil que qualquer pessoa pode executar tão bem quanto o pedreiro treinado, mais barato. Alguns fabricantes, inclusive, falam que se você fizer de ICF, você vai economizar 20% ou mais do valor da obra, sem desvantagem nenhuma. Mas, na prática, um pedreiro experiente vai executar uma obra com maior qualidade e velocidade que uma pessoa destreinada. Ok? Não existe, eu vou fazer a obra, não vou precisar contratar pedreiro, eu mesmo assento os blocos, depois eu vou ter a mesma qualidade e eficiência que um pedreiro teria? Dificilmente. Tá? E fora do Brasil não é esse o marketing, ok? Fora do Brasil você não vai ver as pessoas falando na fase CF, porque daí você pode pegar um mecânico, pode pegar um advogado, um contador ou qualquer outra pessoa e ele vai executar tão bem quanto um pedreiro treinado. Não faz o menor sentido isso. Tá? Na prática, o problema é que não existe nenhum sistema à prova de incompetência. Ok? E é uma questão que, se você fala para um leigo que ele consegue fazer tão bem quanto uma pessoa experiente, você está abrindo caminho para ele fazer errado. Na prática, então, o custo de blocos de ICF, mais o concreto interno, mais a armadura interna, é maior que o custo de uma parede de alvenaria estrutural de blocos, que também tem função estrutural. Isso aqui já contando mão de obra. Ok? Mas se eu mesmo for assentar os blocos, porque eu acho que eu sei tudo. Acredito que você tenha um valor do seu trabalho, né? Você não vai se você trabalhar de graça, você não teria dinheiro para construir nunca, tá? Mas a questão é que ela vai ter um custo maior, tá? Muitas vezes o fabricante chega e fala, uma parede de blocos acabada vai custar R$120, mas a nossa forma a gente vende por um pouquinho menos. E daí esquece que tem mais concreto, tem mais o aço, tem mais o reboco, que aumenta o custo consideravelmente, ok? E não só é mais cara que uma parede de alvenaria estrutural, mas ela é muito mais cara que uma parede de alvenaria de tijolos furados. Fora do Brasil não é esse benefício vendido pelo sistema. Fora do Brasil você não vê a pessoa falando, não faz CF porque é mais barato. Não é também esse o ponto de venda. E, na prática, para funcionar de maneira eficiente, tá? Mas tem gente aqui na minha cidade que faz com menos. Sim, é só se você quer eficiência que vai ter isso, tá? Mas para funcionar de maneira eficiente requer isopor no mínimo 6 centímetros de cada lado da parede da obra, ok? E um concreto de pelo menos 10 centímetros, ok? Em alguns casos, casa terra talvez até atenda a 8 centímetros, mas é uma questão de nicho e isopor com menos de 6 vai dificultar instalar tubulações. E por questão que ele vai reduzir conforto, acústico e tudo mais, tá? Com um reboco, a gente está falando que uma parede funcional vai ter 26 centímetros. Ok? Então, se eu for pensar, eu tenho o reboco, mais o isopor, mais o concreto, mais isopor de novo, mais reboco de novo, eu estou falando com uma espessura final de 26 centímetros, o que gasta uma grande área da obra. Okay? Se eu pensar numa planta baixa, imagina que todas as paredes que o arquiteto desenhou com 15, porque o arquiteto ele sai da faculdade achando que toda parede magicamente tem 15, porque falaram que tem que desenhar a parede com 15, você está comendo 11 centímetros de todos os cômodos. Mais por quê? Porque a parede externa come 2 vezes. Então, na prática, você tem uma parede funcional, né, bem mais espessa que você teria com alvenaria. O que gasta uma área da obra e, fora do Brasil, isso é aceito, ao invés de buscar métodos malucos para evitar e esconder esse problema, ok? Para não dizer escondido isso aqui, mas às vezes falam, não, mas a gente faz um sistema especial. Tá, vamos lá. Primeira questão é, então é um sistema lixo, porque tem problema da maneira que é comercializado, não é mais barato, não dá para um vendedor de uma loja sentar tão bem quanto um pedreiro, fazer a obra também quanto um pedreiro e gasta mais espaço, então é um lixo. Não. É um sistema com marketing lixo. Ok? E isso é. Tá? Imagina que você precisa vender uma Ferrari,
Mas você precisa vender essa Ferrari como se fosse um carro econômico com baixo consumo de combustível. Ok? É a mesma coisa aqui. Tá? A pessoa chega, ok, mas o Ferrari, ok, ela é mais barata que um Fiat Uno? Ela gasta menos combustível que um Fiat Uno? Tá? Se você for focar nisso, você vai ver que uma Ferrari, nesse quesito, é um lixo mesmo. Tá? Mas não é que é um sistema de lixo, é que nesse quesito é. Tá? Eu mesmo já tentei trabalhar com ICF em execução de obras, sabendo que tudo que o marketing citava era uma maluquice. Ok? Uma obra que eu tentei executar, que eu executei, no caso, eu executei na prática só, eu tentei planejar com ICF. Por quê? Por que eu não trabalhei? Pela dificuldade de conseguir uma empresa que apenas fornecesse produto com especificações. Você vai tentar entrar em contato com empresas de ICF no Brasil, muitas vezes eles nem têm catálogo, ou tem catálogo, mas ele está escondido, você tem que mandar um e-mail para a empresa, para eles se darem ao trabalho de te passar as dimensões das peças, ok? E a empresa demora para responder e tudo mais, mas a questão é, as empresas tendem a exigir que seja feito todas as obras com ICF, ok? O que é uma questão, é uma maluquice que foi inventada no Brasil, ok? E tende a exigir que se trabalhe com uma empresa cadastrada, ok? Teve uma empresa que eu entrei em contato e falei, eu quero construir com ICF, quero comprar os blocos de vocês. E eles falaram, mas na sua cidade já tem uma empresa cadastrada que faz ICF, então se você quiser construir, você tem que construir com eles. Eu falei, mas eu tenho já mão de obra. Não, tem que ser com eles. Ok? E além disso, muitas vezes tempo demora para responder, né? Então eu tive que voltar para a alvenaria modulada, onde eu compro os blocos e faço o que eu quiser com eles. Infelizmente, é uma questão do marketing muito mal feito, um planejamento técnico muito mal feito. Ok? Que até pode vender algumas obras, mas não vende de maneira eficiente, não gera qualidade final. Tá? Então, claro, além de alinhar as empresas com uma equipe de marketing profissional que entenda do produto, não minta ao cliente, porque quando um vendedor fala para você que uma obra de ICF é mais barato, ele está mentindo para você. Tá? Porque só o EPS vai custar tanto como a parede de alvenaria estrutural. Ok? E começar a criar empresas que fornecem os moldes, e fornecem basicamente os moldes, né, e permitem liberdade para o cliente. Né? É necessário saber as vantagens do sistema. Quais vantagens? A gente vai ver agora. Então vamos lá, primeira vantagem. Mesmo tendo uma espessura efetiva relativa à parede de alvenaria estrutural maior, e ser uma espessura menor e ser mais esbelto, por usar concreto armado para resistir às cargas, uma parede de ICF pode atingir, não significa que vai, estou dizendo que pode. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o arquitetônico pode quebrar com isso, né? Mas pode atingir resistências consideráveis, tanto que no primeiro mundo é um sistema utilizado tanto em prédios pequenos quanto prédios de médio porte, né? Até uns 10 pavimentos, até um pouquinho mais já foi feito em CF sem problemas, né? Então a questão é possível atingir boa resistência, né? O problema é a esbeltez. Então se for um pé direito elevado, for coisa do tipo, pode complicar, né? Obviamente tem que controlar a esbeltez e a armadura deve ser adequada. Não dá pra, eu armo sempre assim porque eu acho legal. Não, né? A esbeltez maior pode exigir maior armadura. Flexão mais local, tá? E o arquitetônico deve ser adequado ao sistema de parede estrutural, ok? Eu contratei um arquiteto que nunca pisou numa obra, não sabe a diferença de concreto e cimento, e ele fez um arquitetônico extremamente maluco. E agora eu resolvi que eu quero fazer CF porque um cara me vendeu que é mais barato o sistema. Não funciona adequadamente, por quê? Porque o sistema de parede estrutural ele tem que ter um planejamento para uma qualidade, se você busca eficiência, né? Se não se exporta com eficiência, se exporta com economia, não exporta com nada, até é possível sim, mas daí não tem nem por que fazer obra, tá? A questão deve ser evitado paredes altas e longas se o fabricante escolhido não fornece espessor adequado. Significa que tem que ser uma parede, as paredes têm que ser baixas e estreitas? Não, mas se o fabricante só faz paredes com espessura máxima do concreto, lembrando que a espessura que importa é do concreto, apesar da parede ter 26, o útil é 10. Okay? Então, se ele se limita a fazer blocos de 10 no máximo, ele está te limitando a fazer uma altura efetiva de 3 metros no máximo entre lajes. Okay? Eu quero fazer pedido duplo, quero fazer uma sala grande e tudo mais, vai tirar uma altura efetiva bem maior que 3 metros, vai exigir uma espessura maior. E entra a questão, 2 metros não é só fazer blocos mais espessos, o que é muito fácil dependendo da metodologia, ou se limitar a obras baixas. Tá? Próxima questão, durabilidade, outra vantagem gigante. O ICF vai ter apenas uma armadura central, exceto em casos de paredes ultra espessas, né? Mas eu precisava uma parede fazer com ICF com uma parede concreta de 20 de espessura, ok, um caso especial. Mas uma parede de 10, 12, até 15 centímetros, ela pode ter apenas uma malha central. Então,
ela vai ter problemas muito menores com corrosão. Por quê? Porque o vergalhão vai ter 6, 7 centímetros de concreto até chegar no aço, ok? E como ele tem componente pesado, ele possui ter maior resistência ao fogo, porque uma obra de concreto armado, lembrando que CF é só uma forma de fazer uma parede de concreto armado estruturalmente falando, ou qualquer obra de concreto armado, quando ocorrer um incêndio, o concreto vai esquentar, mas o concreto ele não perde resistência rapidamente com fogo. O aço perde. Então, se aumentar a temperatura do concreto, primeiro que ele tem uma massa termal muito maior, então vai demorar mais para esquentar ele, mas o vergalhão esquentou, já perde resistência. Se tem mais concreto a chegar no vergalhão, tem mais tempo até salvar essa obra. Pela grande rigidez possível em um projeto bem feito, novamente da questão, tem um arquitetônico bem feito, não tem um arquitetônico maluco de qualquer jeito e depois tenta encaixar, é possível atingir resistência pesada contra vento e também outras forças horizontais, como recalque, terremotos e excentricidade executiva, sem custos consideráveis. Então, a questão é, geralmente, em prédios, principalmente em prédios de pilar e viga de concreto armado, a gente tem a desvantagem que o sistema de pórticos tende a gerar momentos pesados e armadura pesada nas peças. Não que o sistema de pórticos seja essencial, porque a alvenaria participante, outros sistemas podem auxiliar, mas é um sistema que geralmente é feito. Então, e a questão é que, com um sistema de parede estrutural, a gente consegue obras altas sem esforços horizontais que aumentem drasticamente o custo da obra. Próximo, isolamento termoacústico. Enquanto uma parede de alvenaria composta por revestimento, tijolo mais revestimento, uma parede CF é revestimento mais EPS, mais concreto, mais EPS, mais revestimento. São 5 camadas ao invés de 3, ok? Quando eu estou falando de revestimento, já estou falando reboco, emboço e tudo mais, né? Chapisco, combinado. Tá? Isso gera uma espessura pesada, que é justamente aqueles 26 centímetros como base, mas também garante que uma grande resistência termoacústica, desde que exista uma escolha adequada de esquadrias e mão de obra qualificada, ok? Tá? Por quê? Porque se eu pego uma parede de CF, mas eu faço uma esquadria de qualquer jeito, o ar vai conseguir entrar por ali, né? O som vai conseguir entrar por ali, o calor vai entrar por ali, não vai adiantar de nada. Vai ajudar, mas não vai ser tão eficiente, né? E se eu pegar uma esquadria adequada, uma esquadria de PVC, uma esquadria de qualidade, pode ser madeira também, no caso, mas uma esquadria de qualidade, e eu colocar um contador para executar essa obra, não vai ter eficiência, porque o contador não é treinado para vedação de obras, ok? ICF é um dos poucos sistemas que combina grande massa termal com grande isolamento térmico, né? Uma obra de alvenaria, ela tem uma grande massa termal, então ela demora para esquentar, demora para esfriar. Uma obra de metálica leve, de madeira leve, ela não demora, mas ela tem um bom revestimento, então o calor bate nela e volta, ele não entra na obra, então ela tem uma barreira, um isolamento térmico, ok? O ICF tem os dois, claro, todas as obras têm os dois até um certo ponto, mas ele tem um valor elevado, ele tem uma grande massa térmica e um grande isolamento térmico, ok? A alvenaria tem uma grande massa térmica, um baixo isolamento térmico, geralmente. Metálica leve, madeira leve tem um grande isolamento térmico, uma baixa massa térmica. Okay? Garantido casas com uma temperatura mais constante e menor custo com ar-condicionado. O que aqui eu posso falar, ok, você vai gastar na sua obra, você vai gastar, sei lá, 10 mil reais a mais na sua obra, mas você vai economizar 100 reais por mês no ar-condicionado, que pode compensar. Ok? ICF também garante uma proteção superior à alvenaria contra sons. Como ele é mais espesso, ele garante uma maior proteção contra a alvenaria, principalmente por ter mais camadas também. E ICF pode ser combinado com revestimentos especiais, como lã de rocha, para aumentar mais ainda a proteção termoacústica, mas também aumenta a espessura. Okay? Eu posso colocar uma lã de rocha, depois do isopor, eu posso colocar uma lã de rocha, eu posso colocar um madeirite e fazer um acabamento, mas exigir uma espessura maior ainda. Blocos de EPS com isopor interno reduz essa vantagem. É uma invenção do Brasil, né? Ao invés de fazer uma chapa de isopor e ligar com perfis plásticos, né? Não, vamos fazer tudo de isopor, que daí fica mais firme e daí é menos peças e gasta menos concreto. É uma invenção que fizeram no Brasil, né? Vai ter 3 camadas ao invés de 5, porque vai ter regiões que não vai ter concreto. Reduz esse isolamento termoacústico, mas é uma questão, é inovador, tem a vantagem de ser inovador, tem a desvantagem de piorar a obra. Próxima questão,
aproveitar essa grande espessura. A indústria de CF brasileira, né, isso aqui é uma questão de como a gente vai aproveitar, mas a indústria de CF brasileira é repleta de métodos para afinar as paredes. Alguns fabricantes conseguem atingir 18 centímetros de parede acabada. Aqui eu não estou falando de espessura do bloco, estou falando da parede acabada, contando o reboco de 2 centímetros com base de cada lado. Mas se for assentado os blocos de isopor nivelados por, sei lá, um médico, coisa do tipo, um enfermeiro foi lá e resolveu assentar blocos também quanto o pedreiro não conseguiu, provavelmente não vai conseguir. Em vez de reboco mais pesado, vai aumentar mais ainda a espessura. Mas a questão é, se fizer uma parede, um concreto bem fino, um isopor bem fino, dá para chegar em 18 centímetros de parede acabada, já com revestimento. E isso empata com a alvenaria de 14, porque uma alvenaria de 14, rebocado, vai ter 18. Okay? E para conseguir chegar em isso de empatar com uma alvenaria, sacrifica todas as vantagens. Okay? Elimina a resistência, porque vai criar uma esbotez excessiva, né? Vai ter um isopor de 4 ou 5 centímetros de espessura, reduz o isolamento termoacústico, vai ter o concreto com 4 centímetros porque não vai ter resistência nenhuma, praticamente por ser muito esbelto. O isolamento termoacústico vai ser menor porque é mais fino, o cobrimento vai ser menor porque é muito fino e a durabilidade da obra vai ser menor porque quando ocorrer um fogo, espero que não ocorra, mas se ocorrer um fogo, né, ou quando ocorrer corrosão, vai acontecer mais rápido. O problema é, se for vedação apenas, sem exigência de isolamentos, é possível uma alvenaria de até 9 centímetros. Então, ok, empata com a alvenaria de 14, mas a alvenaria pode ter 9, então ela já ganhou 5 aqui. Tá? E tem uma espessura final da parede com 13 centímetros. Dependendo do caso, se for trabalhar com bloco celular de 6,5, 7,5 e tudo mais, é possível atingir 10 centímetros, né? E parede de madeira leve, metálica leve, também tem 10 centímetros. Ok, então até consegue, estragando todo o sistema, você consegue empatar com uma alvenaria média, tá? Mas você está estragando todo o sistema para isso, né? O problema é a questão como evitar esse problema, não fazendo a maluquice tentar criar uma Ferrari econômica com baixo consumo, porque é isso, ok, eu quero criar uma Ferrari, mas eu vou tentar competir com o Uno, não é uma questão de economia na prática, tá? Sim, a parede CF vai ser espessa, sim, tá? É isso que dá qualidade a ela, é isso que dá resistência, é isso que dá isolamento termoacústico, isso que garante durabilidade. Esse também é o motivo que obras do primeiro mundo, apenas as paredes externas e as que dividem apartamentos são de CF. As internas são leves, com estrutura interna, leves e finas, né? Leves e finas, né? Com estrutura interna de pilares robustos. Né? E daí não é questão de fazer um ICF fino, não é. Uma parede fina realmente com um sistema que consegue atingir uma parede fina de vedação tranquilamente. Ok? Se apenas as paredes externas são com sistema espesso, a espessura não vai ser um problema considerável. Só alargar a obra 10 centímetros para cada lado, ou até menos, né? Porque para cada parede interna você consegue ganhar de 2 a 5 centímetros tranquilamente. Ter apenas as paredes externas, assim, garante todas as vantagens do sistema. Você vai ter o isolamento termoacústico se for só as paredes externas assim, você vai ter durabilidade se for só as paredes externas assim, e você vai ter resistência mecânica, mesmo que só as paredes externas sejam assim, porque são as paredes que mal bem mais auxiliam contra o vento. Ok? Mas com maior eficiência e um menor custo. Tá? Aqui tem um exemplo de obras de CF no primeiro mundo. Perceba aqui tem uma foto, né? Perceba que as paredes externas são de CF, interno é madeira leve. Aqui é um vento, ó, só as paredes externas assentadas. Aqui inclusive tem sapatas para nascer pilares em cima delas, tá? Porque o pilar é compacto, né? E por mais que ele não se esconda um pilar robusto, ainda assim ele vai ocupar um espaço e vai aproveitar a resistência material. Né? E aqui um 3D demonstrando, né? Então, aqui tem pilares e tudo mais, as paredes externas de CF, paredes internas de metálica leve, drywall. Ok? Próxima questão, não ter vergonha do custo e tentar esconder ele. Claro, ok, encher de gomos realmente economiza 30% do volume do concreto, mas remove mais ainda da resistência e isolamento termoacústico. Né? Mas quanto que realmente custa o concreto? Você quer economizar concreto? Você quer tentar achar jeito de fazer economia em concreto? O concreto não é o principal ponto da obra. Né? Imaginando 10 centímetros, estamos falando menos de R$20 por metro quadrado. Okay? Então, uma parede com gomos contra uma parede sem gomos, né, eu vou economizar no máximo uns R$20 por metro quadrado. Em um sobrado de 200 metros quadrados, a diferença final vai ser, como ele vai ter uns 400 metros quadrados de paredes, vai ser de R$6 a R$8 mil.
uma escolha que muitas vezes o porcelanato absorve, né? Mas isso gera, entra a questão, ok, eu reduzi o concreto, vai ficar tudo igual, não, isso gera uma maior necessidade de aço, né? Então, de aço reduzindo a diferença, ok? Então, eu consegui tirar concreto, que é um material barato, eu tenho que colocar mais aço, que é um material mais caro para compensar, muitas vezes nem vai ter vantagem, ok? Aumentar a espessura da parede também aumenta o custo de uns R$5 para cada centímetro extra, para cada metro quadrado. Então, eu tenho uma parede, ela tinha 10, eu aumentei para 12, eu vou aumentar R$10 por metro quadrado dessa parede. Mas eu vou conseguir uma qualidade maior ainda, ok? Numa parede que já vai custar 160, 180, na verdade, até ter que colocar uns R$200 aí tranquilamente, com a mão de obra e reboco tudo mais, uns R$300 por metro quadrado, R$10 a mais, não é um problema, mas garante uma qualidade maior ainda. Prédios altos usam espessura de 15 centímetros ou mais. Por quê? Porque daí é possível garantir que o concreto atinja toda a resistência dele. A gente vai pensar, o concreto tem uma resistência absurda, né? Mal bem, 1 metro quadrado de concreto vai atingir uma resistência tranquilamente em torno de 1.000 toneladas. Ok? Porque a gente vai pensar, FSK25, vou tirar todos os coeficientes de segurança e tudo mais, vai chegar em umas 1.000 toneladas tranquilamente. E daí, se eu tenho uma parede de 15, ok, vai ser só 150 toneladas, eu vou ter que trabalhar muito menos por causa dos esbelteiros, mesmo que atinja só 50 toneladas, ainda é uma vantagem considerável, porque é 50 toneladas por metro. Ok? Por fim, assumir que é um sistema mais caro. Né? Imagina o vendedor da Ferrari ficando envergonhado porque um Fiat Uno é mais barato que o carro que ele vende, e tentar mentir que ele não é. Tá? Isso vai garantir clientes que buscam qualidade, e vai atrair clientes com conhecimento construtivo. Okay? Porque, infelizmente, o que eu mais tive de contato com o ICF, além da tentativa falha de eu conseguir contratar alguém que quisesse fornecer os blocos, foi clientes que não entendiam nada de construção, que se atraíram para o ICF por achar que era mágica. Okay? Tá? Eu não vejo construtores especializados tentando pensar nesse sistema. Por quê? Porque esses construtores especializados vão lá e sabem quanto custa uma parede de alvenaria, eles comparam com o ICF, eles veem que é mentira do vendedor, que ICF é mais barato. Ok? Tá? E daí entra a questão que, além de perder um cliente experiente, né? Porque, ok, eu consegui ganhar um contador de cliente. Beleza, ele vai construir a casa dele e pronto. Você consegue um cliente que tem capacidade técnica, um cliente que executa obras, você consegue um construtor, uma construtora, uma empreiteira, tá? Você vai ter uma obra cada 2, 3 meses. Ah, então é uma questão que você vai ter um cliente desses vale muito mais que um cliente normal, que é o que atinge atualmente. Beleza? Tá? E porque no final, ICF é um sistema de grande qualidade que, se repensado a maneira de produzir e vender, seguindo padrões de quem criou o sistema, e quem utiliza ele até o limite. Ok? Tá? Ele pode garantir essa qualidade, mas não fazendo do jeito que é feito atualmente. Tá? Se você quer aprender na prática como dimensionar esse sistema e como aplicar as otimizações nele, eu recomendo o curso Parede Estrutural, que o módulo avançado, eu abordo tanto o ICF maciço quanto o ICF comado, que é uma invenção no Brasil, mas eu abordo como aplicar ele também, né? E todos os meus cursos, livros, consultorias e planilhas podem ser seguidos pelo link. Tá? Dentro desse curso, eu demonstro o dimensionamento do início ao fim de uma obra de ICF, inclusive. Claro, depois da base do curso básico, você vai receber junto com o curso avançado, mas a questão é, eu demonstro como dimensionar uma obra dessas, como planejar, como aplicar otimizações nela e reduzir o custo, não se limitando ao que os fabricantes no Brasil atualmente fazem. Beleza? Entendido isso aqui? Então, por enquanto, seria isso. Até a próxima.